Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da aula 25. A gente está estudando, começamos a estudar os empréstimos, né, que faz parte do capítulo 6 do livro. E nessa aula a gente está estudando o sistema de amortização constante. Tá? Primeiro vídeo a gente fez um exemplo, agora vamos fazer mais alguns aqui nesse vídeo. Então vamos lá, olha só, nesse exemplo agora, eu quero elaborar a planilha, né, de amortização, né, então fazer essa planilha aqui, igual a gente fez no exemplo A. Para o seguinte tipo de financiamento. R$ 200.000 é o valor do financiamento. O reembolso é em 4 meses pelo sistema de amortização constante a uma taxa de juros de 10% ao mês. De novo, não fala nada de período de carência, então a gente considera como se não tivesse, tá? Então, ó, só o devedor, data zero, a pessoa foi lá e financiou R$ 200.000, né? Ah, passado um mês, ele vai começar a pagar, tá? Porque ele não tem carência. Primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é o valor da amortização, né? Com a amortização pelo sistema constante e o valor a ser financiado é 200 mil em 4 meses, para saber quanto será amortizado a cada mês, basta dividir 200 mil por 4, que dá 50 mil, né? Então, ele vai pagar 4 parcelas, e em cada parcela ele vai amortizar R$ 50.000. Agora, nós teremos que descobrir quanto que ele vai pagar de juros em cada mês para descobrir as, os valores de cada prestação, né? Então, ó, primeiro mês ele estava devendo 200 mil, então ele vai pagar 10% de juros, né? De 200 mil. 10% de 200 mil é R$ 20.000. Então, a prestação, primeira prestação ele paga 70 mil. Então, ó, passado o primeiro mês ele amortizou 50, então sobrou R$ 150.000 de dívida ainda. E continuamos o processo. No segundo mês ele vai pagar 10% de 50 mil só de juros. 10% de 150 mil é igual a R$ 15.000. Então ele vai pagar 15 mil de juros. Então a prestação no segundo mês vai ser 50 mais 15, R$ 65.000. Passado então o segundo mês, como ele amortizou mais R$ 50.000 da dívida, ele ainda continua devendo 100 mil. No terceiro mês, ele vai pagar R$ 50.000 de amortização mais 10% de juros sobre 100 mil. Ou seja, mais R$ 10.000 de juros. Então ele paga R$ 60.000 de prestação. Ao fim do terceiro mês, ele devia 100, pagou 50, ficou devendo ainda R$ 50.000. No último mês, né? Então ele vai amortizar 50. E então ele tem que pagar 10% de juros sobre os R$ 50.000 que faltam, né? Que ele ainda deve. Então ele vai pagar R$ 5.000 de juros. Então a sua última prestação, o valor será de R$ 55.000, tá? E assim, o saldo devedor vai zerar, né? Ele devia 50, pagou 50, amortizou 50, quitou a dívida, tá? Bom, na última linha aqui, ó, se nós somarmos, né? Ele amortizou R$ 200.000, né? Quanto ele pagou de juros? É só somar esses elementos aqui, ó, dessa coluna, que dá exatamente R$ 50.000. Então, ele emprestou 200 mil, ele pagou em 4 prestações. Então, só de juros ele pagou R$ 50.000. Somar aqui todos os valores dessas prestações, nós chegamos no valor exato que ele pagou ao total, né? Então, ó, nesse caso, note que a soma das prestações, né? Como naturalmente, né, tem que coincidir com a soma da amortização total com os juros totais que ele pagou. Certo? Próximo exemplo.
Ó, uma empresa pede emprestado 40 mil reais que o banco entrega no ato. Sabendo que o banco cobra uma taxa de juros de 5% ao semestre, cuidado com a taxa, tá? Aqui é semestral. E que o principal será amortizado em 4 parcelas semestrais, né? Então não tem perigo aqui, não tem problema, tá? É, as prestações são pagas semestrais e a taxa de juros também é semestral. Então não precisa se preocupar com a taxa aqui. E é para construir a planilha, então, tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui no exemplo B, ó. Construir a planilha de amortização desse empréstimo aqui, ó. Ok? De novo, ó, não tem prazo de carência, tá? São os exemplos mais simples, né? Então, primeiramente, ó, a pessoa, a empresa, né? Emprestou 40 mil reais, né? Foi o valor do empréstimo no banco. Recebeu 40 mil no ato. Aqui não tá falando, mas nessa aula todos os exemplos são pelo sistema de amortização constante, tá? Então, ó, 40 mil reais será amortizado em 4 parcelas, né? 4 prestações. Desse modo, quanto que será amortizado por semestre, né? É só pegar 40 mil e dividir por 4, que dá exatamente 10 mil. Uh, a taxa de juros é de 5% ao semestre. Então vamos lá. Passado um mês, né? Então no primeiro mês ele vai ter que pagar quanto? 5% de juros em cima de 40 mil, né? Se fosse 10% ele pagaria 4 mil, como é 5% ele paga metade disso, né? Então, ou seja, 2 mil reais de juros. Então sua primeira prestação corresponde a 12 mil reais. Ele devia 40, amortizou 10, ficou ainda devendo 30. Eu tô falando ele, mas dá pra entender, né? Na verdade aqui é empresa nesse exemplo. Continuando o processo, 5% de 30 mil é 1.500 reais. Então a prestação é a soma 10 mil mais 1.500, né? 11.500. Então só o devedor agora diminuiu para 20 mil reais, né? Só fazer 30 mil menos 10 mil, que é o valor que foi amortizado. Terceiro mês, ele vai pagar 5% de juros sobre 20 mil reais, né? Que é exatamente 1.000 reais. Então, a terceira prestação é de 11 mil reais. Daí a 20, amortizou 10, sobrou ainda uma dívida de 10 mil reais. No quarto semestre, ele vai pagar 5% de 10 mil reais, ou seja, 500 reais de juros. Então o valor da última prestação é igual a 10.500 reais. Bom, no último período, ó, ele estava devendo 10 mil. Como ele amortizou 10, zerou a sua dívida, tá? Então, somando aqui as colunas, ó, ele amortizou 40 mil reais na sua dívida, né, que é o total que ele precisava amortizar, tá? Então, tá certo aqui. Quanto que ele pagou de juros? Só somar essa coluna, vai dar 2, 3, 5 mil reais. Isso. Ele pagou 5 mil reais de juros. Se eu somar aqui, ó, vai dar exatamente 45 mil, né? Então, de novo, ó, essa coluna, né, a soma, ó, que é o total que a empresa pagou, corresponde com a soma, né, do quanto que foi amortizado com o total pago de juros nesse período, certo? Vamos fazer um exemplo diferente, refazer esse exemplo de uma maneira diferente agora. Vamos supor agora, então vamos pegar o mesmo problema, tá, com os mesmos dados, 40 mil reais é o valor do financiamento, a taxa de juros é 5% ao semestre e esse financiamento será pago em 4 parcelas semestrais. Só que agora vamos supor que o banco deu 3 meses de carência. Então, para começar,
Vocês lembraram no capítulo anterior, a gente tinha aquela, quando tinha carência, ela podia ser antecipada ou postecipada, né? Para simplificar a vida de vocês, vamos supor o seguinte, que é como o banco deu 3 semestres de carência, a pessoa, ó, então, da data zero que foi feito o empréstimo até o 1, passou um mês, aqui passou 2 meses, no 3 começou o terceiro mês, passou 3 meses, né? Então ele começa a pagar, a amortizar a dívida a partir do terceiro mês, certo? Então, ó, quando deu 3 meses, acabou a carência. Então vamos supor, né, menos que eu diga o contrário no exercício, que é antecipada essa dívida. Essa carência é antecipada. Então, deu 3 meses, já paga a primeira prestação. Se fosse postecipada, ele começaria a pagar no final do terceiro bimestre, que na prática coincide com o início do quarto bimestre, semestre no caso aqui, né? Então sempre vamos fazer assim, ó, assumir que a carência é antecipada, tá? Então vamos lá, ó. Vamos considerar o exemplo anterior, os mesmos dados, só que o banco deu 3 semestres de carência, então ele começa a pagar no aqui na linha do 3. E os juros serão pagos semestralmente. Isso aqui significa que, inclusive, na carência, a empresa vai pagar os juros. Então vamos fazer. Então cuidado, quando fala em carência, tem duas situações, tá? Quando os juros são pagos durante a carência, né, que é esse caso que a gente vai resolver, quando os juros são capitalizados durante a carência, ou seja, durante a carência a pessoa não paga nada, ok? Então, esse aqui é o caso mais simples de carência, por quê? Então vamos lá, ó. Só o devedor é igual do exemplo anterior, né? A pessoa emprestou, a empresa fez financiamento de 40 mil reais. No primeiro mês, a pessoa não paga nada. Então ela não amortiza nada, certo? Só que ela ficou um mês com o empréstimo, né? Digamos, utilizando o empréstimo. Então, passado um mês, ela tem que pagar juros sobre esse empréstimo, que é 5% de 40 mil, ou seja, 2 mil reais. Como os juros serão pagos na carência, então ele paga 2 mil reais de juros após um mês. Isso aqui é aquele caso em que, como eu falei para vocês, do FIES, que ele funciona assim, né? Quando a pessoa faz o empréstimo, ela começa, enquanto ela está na faculdade, ela paga só os juros do financiamento e só vai começar a pagar o financiamento depois que a pessoa se forma, né? Então é esse tipo de problema que a gente está lidando aqui. Então, ó, passado um mês, a pessoa não amortizou nada da sua dívida. Então ela continua devendo 40 mil reais. Lembrando que a pessoa começa a pagar no terceiro mês, após 3 meses, né? Passou mais um mês. Então a pessoa. Passaram-se 2 meses, então a pessoa ainda não paga nada. Quanto que ela paga de juros? 5% de 40 mil, que continua sendo a dívida dela. Ou seja, a segunda prestação ainda é 2 mil reais. Como ela não amortizou nada após 2 meses, o seu saldo devedor continua sendo igual a 40 mil. Como ela pagou os juros, aí se não. Acontece, se não tivesse pago juros durante a carência, esses juros deveriam ser incorporados ao saldo devedor, tá? Que é a outra situação que eu falei, que é o caso em que os juros são capitalizados durante a carência. Ok, então, ó, agora aqui, passaram-se 3 meses. Agora o banco começa a cobrar o saldo devedor da pessoa, né? O principal. Então vamos lá, ó. Esses 40 mil serão amortizados em 4 prestações semestrais, né? Como a amortização é constante, todo mês será amortizado o mesmo valor. Então 40 mil dividido por 4, 10 mil. Então agora vai virar uma cópia da outra tabela, do outro exemplo que nós fizemos acima, né?
Então nos próximos 4 períodos, em cada período ele vai pagar 10 mil reais, só de amortização. E em cada período, cada semestre ele tem que pagar os juros. 5% de 40 mil é 2 mil. Então a prestação é 12 mil reais. Devia 40, como ele amortizou 10, ele continua agora com saldo devedor de 30. No próximo semestre, saldo devedor é 30 mil. 5% de 30 mil é 1.500 reais. Então esse é o juros que ele tem que pagar. Então a prestação no quarto semestre é igual a 11.500. O saldo devedor novo agora é 20 mil, né? Porque ele era 30, ele amortizou 10, sobrou 20. Continuando o processo, né? Quando ele vai pagar 1.000 reais de juros, a prestação vai ser igual a 11 mil e o saldo devedor é 10 mil. Agora, 5% de 10 mil é igual a 500. Então a última prestação é 10.500 reais. E devia 10 mil, amortizou 10 mil, então zerou a dívida, né? Então, ó, somando aqui, ele amortizou 40 mil reais. Tá? Quanto que ele pagou de juros? Somando aqui é 2 mais 2 mais 2, 6, 7, 9 mil reais. Se você pegar a soma das prestações aqui, vai dar exatamente 49 mil reais de novo, né? Que é a soma aqui, tá? Então, no caso de amortização constante, né? Pra você conferir se tá certo. No caso aqui não tem carência, aqui tem carência em que você paga os juros durante a carência. Essa coluna da amortização com a coluna dos juros aqui no total, quando você soma, vai dar a soma das prestações, tá? Bom, gente, preparei mais 2 exemplos, só que daí cada tempo. Eu vou parar o vídeo por aqui, daí eu volto. Terceiro vídeo, daí eu resolvo mais 2 exemplos com vocês, tá? Até lá então.